Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: lei garante que pacientes internados possam se comunicar com parentes por meio de videochamada. Servidores do Tribunal de Justiça mantêm abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade. Aplicativo aproxima crianças e adolescentes que vivem em abrigos de pessoas interessadas em adotar. Presidente do TJMG debate os temas inovação tecnológica e harmonia entre os poderes em semana do Ministério Público de Minas. E entrevista esclarece os símbolos nacionais. A partir de agora, pacientes internados e impossibilitados de receber visitas podem se comunicar com os parentes por meio de videochamada. Esse direito foi regulamentado pela Lei 14.198, sancionada no início de setembro de 2021. Dia sim, dia não, a rotina da Dona Maria da Penha inclui a tarefa de ficar colada no celular para falar com a irmã, que está internada na Santa Casa de Belo Horizonte. Tudo bem, eu sei. Sem poder visitar a irmã, ela se tranquiliza e tem informações por meio de videochamada, um benefício que a própria unidade de saúde começou a oferecer durante a pandemia. E a Dona Penha descobriu essa possibilidade quando ela mesma era paciente em um outro hospital. Eu nem sabia que existia. Eu tive Covid, então eles fizeram para eu conversar com os meus filhos aqui em casa. E aí foi ótimo, foi excelente, porque eu estava desesperada de lá e eles de cá, então era muito sério. A Aline também tentou contar com esse recurso para falar com o pai quando ele foi internado, mas o serviço não estava bem estruturado no momento. Meu pai ele passou mal e ele estava tendo sangramento, a oxigenação dele estava ruim, aí ele foi transferido para a Santa Casa. No início foi bem difícil para a gente conseguir a comunicação com ele. Era bem difícil para marcar o horário, aí a gente marcava, mandava e-mail. Depois que eles disponibilizaram o WhatsApp, e aí eles ligavam e a gente ficava com o telefone ligado o tempo inteiro. Eles falaram que tinham ligado e não tinham ligado. Entendeu? E fora a ansiedade dele, né? De estar lá numa ala de paciente de Covid e tudo, né? As videochamadas, que antes eram oferecidas como uma comodidade, agora se transformaram em direito garantido por lei. A Lei 14.198, de 2 de setembro de 2021, tem um aspecto benfazejo, qual seja, propiciar ao paciente, aos seus parentes, seus familiares, amigos, uma oportunidade de comunicação, sabendo que o isolamento em hospitais, clínicas e outros serviços de saúde provoca, frequentemente, alguns dramas de saúde mental, como são as depressões, como são as tristezas prolongadas. E essa forma de comunicação, que é uma atualização dos dispositivos que a ciência e a tecnologia nos colocaram, vai permitir exatamente superar esse momento. O serviço das videochamadas é destinado aos pacientes internados em enfermarias, apartamentos e unidades de terapia intensiva, desde que respeitadas as observações médicas sobre o momento adequado. O desembargador levanta alguns pontos sobre este serviço, já que a lei é recente. Isso é impositivo para todo o serviço de saúde, seja público, seja privado? Se for impositivo no setor público, haverá necessidade de eventuais contratações e de aquisição de equipamentos. Se for assim, há que ter um prazo para licitação. E no setor privado? Esse serviço, uma vez colocado à disposição, pode ser cobrado, mesmo que não utilizado? E os planos de saúde serão obrigados a arcar com os custos desse favor que a lei concede? A Santa Casa de Belo Horizonte, uma das primeiras instituições a disponibilizar o serviço, por meio de nota, disse que o grupo, desde a aplicação da lei, está levantando a necessidade de estruturas operacionais e de mão de obra. Provavelmente teremos uma regulamentação dessa lei por decreto presidencial, prevendo todas essas situações. Iniciativa que a Aline e a senhora Penha esperam que se fortaleça. Ótimo. Me sinto mais tranquila porque a gente fica sabendo o que está acontecendo, vê se a pessoa está consciente. Imagina você sem contato com a sua família. Com a sua família, a família vai te dando mais força, mais pensamento positivo, falando, vai melhorar, fica aí, aguenta mais um pouco.
O presidente do TJMG debate os temas inovação tecnológica e harmonia entre os poderes em semana do Ministério Público de Minas Gerais. Numa cerimônia que marcou a abertura da Semana do Ministério Público de Minas Gerais, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Soares Lemes, falou sobre a importância de uma convivência harmônica entre os poderes. Aqui em Minas nós temos sempre um relacionamento harmonioso, seja com as instituições jurídicas, sejam com os demais poderes. E é isso que interessa ao povo mineiro, ou seja, a gente buscar construir pontes, construir diálogos para a solução dos problemas. O MPMG completou 132 anos no dia 11 de setembro. Nesse dia, foi sancionada a primeira lei orgânica do Ministério Público. E para marcar a data, todos os anos é realizada a Semana Comemorativa. A Constituição de 1988 permitiu que o Ministério Público se tornasse uma instituição fiscalizadora de defesa da democracia e dos interesses individuais. Nos eventos desta semana foram debatidos temas como os desafios éticos e a necessidade de defesa da dignidade humana e dos direitos fundamentais em um contexto de digitalização e avanços tecnológicos. Todos esses avanços na legislação têm o objetivo de garantir a segurança jurídica no Brasil. A Semana do Ministério Público aborda muito bem essa questão, foi o que nós ressaltamos agora na abertura desse congresso, que destaca também a segurança jurídica que todos nós buscamos. É importante, né, que o cidadão brasileiro, que o cidadão mineiro possa ter a sua vida, os seus negócios cercados de segurança jurídica. E isso só vai acontecer quando todos nós, poderes e instituições jurídicas, atuarmos dentro dos nossos limites constitucionais. Uma nação só será uma nação completa se tiver segurança jurídica, estabilidade. E sem essa estabilidade jurídica, todos os outros componentes se deterioram. Então, o Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da nação, tem que dar sinalização nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça também. O Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais. E no próximo bloco, interessados em adotar agora contam com um app que pode aproximá-los de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. A tecnologia que vem encurtando distâncias, nos colocando perto até de quem está do outro lado do oceano, também aproxima crianças e adolescentes que vivem em abrigos de pessoas interessadas em adotar. O aplicativo A.Dot ajuda principalmente jovens que, por conta da idade, têm mais dificuldade de serem acolhidos por uma família. Eunice pensava que a adoção só era possível visitando abrigos para conhecer crianças. Eu imaginava que seria da forma tradicional, que em algum momento eles iam entrar em contato com o telefone, né? E falar assim, tem uma criança assim assada aqui, quer conhecer tal, porque eu acho que é assim que acontece a maioria, né, dos casos. E aqui também não tem buscativo, então, mas pelo aplicativo... era a última coisa que eu imaginava. Mas foi por meio de um aplicativo que ela, morando em Viçosa, conseguiu se aproximar da filha, a tímida Maria Fernanda, que vivia em Uberlândia, a 750 quilômetros de distância. Não quer vir? Não quer vir, não. O aplicativo A.Dot foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 2018. No ano seguinte, por meio de uma parceria, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também começou a utilizar a plataforma. Esse é um aplicativo que une crianças e adolescentes que vivem em abrigos de pessoas interessadas em adotar. E esses interessados precisam se inscrever e solicitar uma senha, que tem validade de 1 ano. Caso ele se interesse por alguma dessas crianças, por algum desse adolescente, ele vai favoritar, existe um coraçãozinho lá no aplicativo, ele vai favoritar essa criança, essa intenção. Imediatamente, o administrador do aplicativo vai encaminhar um e-mail que vai passar pela SEJA, que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e vai para a comarca onde está a criança ou adolescente acolhido. Recebendo esse e-mail, o juiz determina que o setor técnico mantenha contato com aquele pretendente e aí se inicia uma possível aproximação. O aplicativo traz informações de crianças que estão em abrigos no Acre, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
Preservar a imagem dessas crianças é uma das preocupações no momento de cadastrar os menores. Um parceiro na cidade, que também subscreve um acordo de sigilo, ele vai produzir um material, as fotografias, os vídeos, que será verificada, esse material será verificado pelo juiz daquela comarca. Sendo aprovado, ele encaminha para a SEJA, aqui em Belo Horizonte, que remete para o administrador do Tribunal de Justiça do Paraná. Verificadas as condições técnicas, esse vídeo, essa criança, esse cadastro, ele é inserido no SNA. A partir de então, fica ela disponível para esses pretendentes que já baixaram o aplicativo para serem conhecidas. Segundo a superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, o aplicativo ajuda principalmente na promoção de adoções tardias. A parcela real que estão nos abrigos estão acima de 5, 6, 7 anos de idade, são grupos de irmãos. Então, a realidade nossa é que essas crianças têm que ser oportunizadas através de todos os mecanismos possíveis, sem preconceitos. A Eunice queria uma criança de 0 a 6 anos de idade, mas, conhecendo o aplicativo, se abriu para adotar a Maria Júlia, que tem 13 anos. Eu refletindo depois dos cursos, eu li bastante, comprei livros também. Eu cheguei na conclusão que, para mim, seria melhor uma criança mais velha, e uma só, porque tanto em questão financeira quanto em questão de eu ser mãe solo, né? Eu não tenho a família perto aqui para dar apoio, então, para mim, ia ser mais difícil. Então, mas eu ainda não tinha mudado o perfil. Eu fui mudar o perfil só depois do aplicativo. As aproximações que não ganham sequência são suspensas. Com isso, a criança volta a ficar disponível no aplicativo e o interessado pode voltar a selecionar um novo perfil. Hoje, em Minas Gerais, são cerca de 20 crianças com perfil criado no app e mais 10 em processo de cadastramento. Para propiciar a mais crianças uma convivência familiar, os juízes são fundamentais. Para que esse aplicativo tenha efetividade, nós precisamos de outras ações promovidas pelos magistrados da comarca em parceria com a sociedade, em parceria com o município, que é a divulgação, a demonstração de que nós não estamos vendendo ou expondo crianças, que é um mecanismo efetivo e sério, muito sério. Entre as áreas de atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está a proteção da criança e do adolescente, um assunto que, para alguns servidores, se tornou uma verdadeira missão. Tanto que eles se organizaram e montaram um abrigo para acolher crianças em situação de vulnerabilidade. Um café da manhã com crianças abrigadas marcou a visita do presidente Gilson Lemes à instituição criada por iniciativa de servidores do Tribunal de Justiça. A desembargadora Maria Luísa de Marilac, coordenadora do Núcleo de Voluntariado do Tribunal, e o diretor da Secretaria de Planejamento do TJMG, João Vitor Rezende, também participaram da visita. O TJ Criança Abriga foi criado há 21 anos e cuida de crianças afastadas da família por determinação judicial. Atualmente, são 6 crianças de 3 a 6 anos, 4 meninas e 2 meninos. Nessa casa, o que a gente vê é muito amor, tem um acolhimento assim, com psicólogos, tudo no sentido de voltar com essa criança para a família. Isso é uma coisa maravilhosa. O espaço funciona graças às doações de servidores do Tribunal de Justiça e de voluntários da sociedade. E também tem o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. As crianças atendidas pelo projeto estão em situação de vulnerabilidade social e foram encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude após denúncias de maus tratos por parte da família. Elas ficam no abrigo até a Justiça decidir se elas voltam para a família biológica ou se serão adotadas. Desde que o projeto foi criado, mais de 200 crianças já passaram pelo TJ Criança Abriga. Todas as crianças estão matriculadas em escolas públicas da região. O abrigo tem quartos, sala de TV, refeitório e área para brincadeiras. É uma iniciativa dos servidores do tribunal, hoje com o apoio da prefeitura e apoio de doações também de terceiros, vem funcionando já há tanto tempo e dando aí uma formação, uma educação e uma oportunidade a essas crianças
que estão aí em situação de risco. Para serem voluntários do TJ Criança Abriga, os servidores do tribunal podem autorizar desconto em folha. Basta enviar um e-mail para tjcriança, sem acento, @tjcriançaabriga.org.br. Saber que a gente consegue mudar a história de vida dessas crianças é realmente muito gratificante. Veja agora os destaques da Semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, participou ao lado do ministro da Defesa, general Walter Souza Braga Neto, das comemorações dos 66 anos do Colégio Militar de Belo Horizonte. O presidente recebeu o diploma de amigo do Colégio Militar. O evento contou com a presença de deputados federais e estaduais, outras autoridades civis e militares e pais de alunos. Todos acompanharam os tradicionais desfile da saudade com a participação de ex-alunos, ex-instrutores e o desfile da tropa do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e do Colégio Militar de Belo Horizonte. No Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, o presidente e desembargador Gilson Soares Lemes participou de reunião com chefes dos demais poderes e lideranças de instituições públicas. Estiveram presentes o governador Romeu Zema, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, o Defensor Público-Geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, o Advogado-Geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paulo Castro, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O presidente Gilson Lemes disse que em Minas Gerais, a harmonia, o diálogo aberto e franco, possibilita a cooperação para o funcionamento perfeito do Estado. E em encontro na sede do tribunal, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, recebeu o governador Romeu Zema. Na pauta do encontro, assuntos de interesse do Estado. Chegou a hora de conferir as notícias feitas pela equipe da Rádio TJ Minas. Olá, Eduardo. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, recebeu nesta semana as comitivas das cidades de Monsenhor Paulo, Andrelândia e Piedade do Rio Grande. O grupo apresentou pedidos relacionados ao funcionamento das comarcas. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Social, promoveu uma audiência do programa Destrava Minas. O processo está relacionado à concessão da MG 424 e envolve o Estado de Minas Gerais e os municípios de Confins, São José da Lapa e Pedro Leopoldo. E o projeto Salvando Vidas Carreta da Família, que tem como objetivo o diagnóstico precoce de câncer entre a população carente do Estado, foi apresentado ao presidente do tribunal, desembargador Gilson Lemes. A iniciativa consiste em deslocar uma carreta com médicos e equipamentos de última geração, como raio-x e ultrassom digital, capazes de diagnosticar vários tipos de tumores. A seguir, uma entrevista com o desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant. Ele fala sobre os símbolos nacionais. – 18 de setembro é o Dia dos Símbolos Nacionais e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre eles com o desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado. Bom, para começar, quantos são e quais são esses símbolos nacionais que nós temos aqui no Brasil? Certo. No início eu gostaria de falar a respeito dessa data, 18 de setembro. Nesse comemora o Dia dos Símbolos Nacionais. É uma data comemorativa, está no calendário cívico do Brasil. Isso é em virtude do ato de Dom Pedro I, logo após a independência, no dia 13 de setembro de 1822, ter baixado um decreto criando a bandeira e o hino, certo? Naquela época do Império. Os símbolos nacionais eles estão previstos constitucionalmente, isso quer dizer que está na Constituição da República de 88, assim como esteve nas constituições anteriores, nas 6 constituições anteriores. É a bandeira, o hino, o brasão ou armas da República e o selo. São 4 símbolos nacionais, tá? São 4, não há precedência um em relação ao outro, tá? Eles vigoram existem de forma harmônica. Eles têm uma finalidade de atuarem mais do que como símbolos, de representar alguma coisa também? Sim, esses símbolos nacionais, eles representam o país.
Todos os países do mundo, entendeu, possuem seus símbolos. Né? Nós temos aproximadamente 194 países. Né? Cada qual tem sua bandeira, tem seu hino, tem suas armas ou brasão. Tá? Isso identifica o país na comunidade internacional. Como nós temos aqui, inclusive, a título ilustrativo, o que eu queria entender é exatamente isso, se a bandeira nacional teria um peso maior do que bandeiras municipais e bandeiras estaduais, por exemplo? Não existe. A Constituição, ela disciplina, né, que os Estados-membros, os municípios, é facultado a eles terem seus símbolos, criar seus símbolos através das suas constituições estaduais ou lei orgânica dos municípios, entendeu? Não há precedência, porque no caso do Brasil, uma federação, né, tem a União, que é a bandeira nacional, e cada estado mesmo pode ter a sua bandeira. Essa pergunta pode soar até um pouco subjetiva, mas na sua visão, os símbolos nacionais são devidamente respeitados no país? Veja bem, a Constituição fala quais são os símbolos nacionais, que são 4. Em contrapartida, uma lei ordinária, uma lei infraconstitucional, ela estabelece normas do uso, da confecção, da apresentação e do uso desses símbolos. Certo? É a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que este ano está completando 50 anos, tá? Tem 50 anos de existência. É uma lei que foi recepcionada pela Constituição de 88, já houveram várias alterações, salvo engano, 6 alterações nessa lei. Essa utilização, então, estamos falando de, por exemplo, o uso do hino nacional antes de eventos, algumas aberturas oficiais. Essa lei, ela disciplina, então, como deve ser usado os símbolos nacionais. Principalmente a bandeira e o hino, que são bens públicos de forma irrestrita, que todos usam, não só o poder público. Então, há um regramento para usar esses símbolos. Por quê? Qual o motivo? Para que eles não descaracterizem, não se banalize o seu uso. Entendeu? Então, deve ser usado de forma respeitosa. O senhor fala de regramento, automaticamente me surge essa pergunta. A pessoa que faz um uso inadequado, que desrespeita esse símbolo nacional, ela pode ser punida? Punida de que maneira? A lei que está em vigor, é uma lei cinquentona, tem 50 anos, ela está em pleno vigor, entendeu? É de forma congente e ela impõe, né, é uma lei múltipla, né, ela fala das questões dos símbolos, né, disciplina o uso dos símbolos, como que deve ser confeccionado os símbolos. Ela também aplica penalidades, entendeu? Uma lei múltipla que tem normas administrativas, penal e processual. Então, constitui o uso inadequado dos símbolos, principalmente, né, que tem mais utilidade, né, em modo geral, pelo povo. A bandeira, o hino, né, se não usar de forma correta, entendeu, como se impõe na lei, está sujeito a ser penalizado. Então, é uma contravenção penal, certo? Mas, em virtude, né, de situações tais, essa lei, questão de adequação social, tá? As autoridades que deveriam, entendeu, impor, entendeu, essa lei, né, que deveriam cumprir essa lei, geralmente não ocorre, entendeu? Tornou-se no cotidiano manifestações tais que constituem desrespeito, né, a esses símbolos, a bandeira e o hino. Mas no Congresso Nacional, existem vários projetos de lei tentando flexibilizar, tá, o uso desses símbolos. Não, o senhor mencionou aí essa questão do cotidiano, que às vezes há um deslize ou outro. Nós tivemos uma alteração, né, na Lei 12.472 de 2011, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O senhor tem percebido ou tem recebido informações de escolas que estão aplicando ou não estão aplicando as orientações para a utilização dos símbolos nacionais? O senhor tem informações sobre isso? Sim, eu não tenho informações concretas, mas, via de regra, isso não está sendo aplicado. Tá? A lei mesmo estabelece que uma vez por semana, né, nas escolas, seja do ensino maternal, né, infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, uma vez por semana deve-se cantar o hino nacional, tá, ter a formatura ali no pátio, os alunos cantar, não só cantar, como interpretar o hino nacional. E que eu tenho conhecimento, isso é pouquíssimo aplicado. Uhum. Bom, é o tipo de informação que poderia muito bem caber num conteúdo educativo ali, talvez para jovens, para crianças nas escolas, mas é uma pergunta até muito recorrente. A nossa bandeira tem uma estrela que fica isolada acima da faixa, né, do Ordem e Progresso. Por que ela está ali? Esse tipo de explicação é interessante. Se eu tenho sim, como eu disse anteriormente, no início, a nossa bandeira é muito bonita.
né? É uma bandeira cheia de significados, cheia de simbologia, inclusive começando pelas cores. Essa esfera celeste, né, com essa faixa descendente, escrito Ordem e Progresso, que é parte de um lema positivista, uma escola filosófica da França, ela representa exatamente o céu da cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. Tá? Então chamaram um astrônomo, ele analisou, tá? Isso aí simboliza o céu do Rio de Janeiro, nessa data, vista de fora para dentro. Tá? E são várias constelações, e as estrelas de 5 pontas, né, pode observar de forma mais atenta, ela tem vários tamanhos, né, quer dizer, várias grandezas, certo? E essa estrela que está ali acima da faixa Ordem e Progresso, né, que é uma estrela maior, de primeira grandeza, cada estrela representa um estado da federação e o Distrito Federal. Hoje nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Essa estrela que está mais acima, né, que está solitária, ela representa o estado membro, né, o estado do Pará. Por quê? Porque é o estado mais setentrional, mais em cima, mais ao norte do Brasil. Então ela está ali sozinha. E tudo ali forma uma constelação. Ok. Esclarecimento muito rico. Muito obrigado pela sua presença, desembargador. Tá certo. Prazer foi meu. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Para acompanhar, basta acessar o nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, escrevam um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.